Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre como assimilar melhor as cartas do tarô. Porque o que acontece? O tarô tem 78 cartas. Imagina você internalizar o conteúdo, né, dessas 78 cartas. É muita informação, né? E eu sei que muitas pessoas têm pressa para falar assim, nossa, eu quero começar a estudar hoje e começar a fazer as leituras amanhã, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Quem trabalha com tarô sabe que leva um tempo para a gente assimilar as cartas, a não ser que a pessoa leia totalmente intuitivo, né? A intuição pura ali seja uma intuição assim que flui bastante, né? Que flui ali muito bem, para ler só intuitivo sem estudar as cartas. E isso é possível também, tá? Mas eu digo que a maioria, a grande maioria, precisa estudar as cartas para depois usar a intuição junto com o conhecimento, né? Para ter essa segurança aí sobre o estudo dos arquétipos. Só que não dá, gente. Se você não consegue fazer a leitura totalmente intuitiva, não dá para começar a usar as cartas sem assimilar antes, né? Então, uma parte que faz parte da prática, mas é uma prática que envolve só você não vai envolver o outro, você não vai correr o risco de passar uma mensagem errada para a pessoa, porque você ainda não internalizou o conteúdo das cartas. Então você vai fazer essa experiência consigo mesmo, que é a vivência do tarô. Uma das possibilidades de fazer essa vivência é você pegar uma carta. Começa com os arcanos maiores, pega uma carta por dia, né? Embaralha os arcanos maiores e pergunta, eu quero saber qual que é a principal energia que vai reger o meu dia de hoje. De preferência, faça isso assim que você acordar. E aí você vai escolher uma carta só. Daí você vai colocar essa carta num lugar visível para você lembrar daquela energia. Por mais que você não consiga entender, porque o dia começou ainda, né? Ainda tem um dia inteiro pela frente para você entender como que aquela energia vai se manifestar, você vai deixar essa carta em algum lugar visível para você sempre olhar e lembrar dela. E vai observando ao longo do dia como que aquela energia está se manifestando na sua vida. Pode ser que se manifeste só na parte da noite, lá no final da noite, ou pode ser que se manifeste de uma forma totalmente diferente daquela que você idealizou, né? Por exemplo, eu gosto muito de usar os exemplos da torre, né? Já saiu para mim a carta da torre num dia, né? Eu queria saber qual que é a energia, a principal energia que ia reger o meu dia. Isso é a carta da torre. E não foi nada mirabolante assim, gente. O que aconteceu nesse dia foi o seguinte, eu tinha programado de ir no parque. Um parque que tem aqui em Belo Horizonte, né, o Parque das Mangabeiras, que tem uma área verde extensa, muito boa para quem quer ficar perto da natureza, né? Então eu tinha programado de ir no parque. Só que eu acordei muito indisposta. E não tava assim, nem um pouco animada de ir. E eu programei de ir lá, e lá no parque eu ia fazer algumas filmagens também, né? Então, a torre estava me mostrando que essa programação que eu fiz foi por água abaixo. Tudo aquilo que eu programei anteriormente para fazer nesse dia foi por água abaixo, porque eu não estava motivada para ir. E foi isso. Não aconteceu nada demais na minha vida, tipo, nossa, uma catástrofe, nossa, a torre vai cair na minha vida, não. Nesse caso, não. Pode ser que, em outros casos, a carta da torre possa falar de algo assim, mirabolante. Mas nem sempre vai ser esse choque todo, tá? Então, e aí o que você vai fazer? Você vai tirar a carta e logo em seguida pega textos na internet, pega a apostila do curso, pega livro para ler só sobre aquela carta, para você assimilar e vai lendo e olhando para a imagem da carta e lendo aquelas informações, várias informações de vários sites, de vários locais, para você pegar a visão de várias pessoas sobre aquela carta, né? Porque cada um tem uma vivência, uma experiência com as cartas, e cada um vai extrair algo ali que vai ser único, né? Por mais que essas informações se encaixem, não sejam contraditórias, elas se encaixam.
mas são percepções que se expandem, né? São percepções mais amplas. Então faça isso, porque ao mesmo tempo que você vai rever esse conhecimento, né? Vai ler aquele conhecimento ali da apostila, vai falar assim, nossa, então esse símbolo significa isso, essa pessoa, esse ser, então a energia é essa, beleza. Além de você pegar essa parte aí teórica, você literalmente vai vivenciar a carta, porque você vai passar pela energia dela, né? Ou ela vai passar, a energia da carta vai passar pela sua vida. E aí você vai ter essa vivência, e quando você passa pela vivência, a informação ela vai para o seu coração, ela não fica naquela memória falha do ser humano, não é decoreba, tipo, essa carta significa isso, isso. Não é decoreba, é passar pelo coração, porque quando passa pelo coração, aí sim você consegue assimilar de uma forma mais profunda. E aí você vai sempre lembrar, nossa, já aconteceu comigo, dessa carta que saiu assim assado, que aconteceu tal coisa. Às vezes as cartas vão se repetir, tá? Às vezes um dia você tira a carta, sei lá, do eremita, passa 3 dias, sai a carta do eremita de novo, né? E aí você vai fazer a mesma observação, porque pode ser que seja uma outra situação totalmente diferente daquela, que vai trazer um outro aprendizado, uma outra visão sobre o eremita também. Porque as cartas elas são muito ricas de energia, de informação, gente. Não dá pra gente simplesmente rotular a carta numa palavra só, num sim ou num não, né? Então, essa é uma dica aí para quem quer se aprofundar e fazer esse trabalho, gente, com calma, sem pressa. Carta por carta, dia após dia, vai assimilando para que você chegue no final, depois que você aprender todas as cartas, você vai estar mais seguro de falar assim, agora eu consigo fazer as tiragens, agora eu vou com uma parte prática, eu vou para um outro grau, né? Eu vou subir o grau aqui de praticidade dos exercícios dessas leituras aos poucos, sem querer dar um salto quântico, né? De aprendiz para tarólogo, né? Que é isso que muitas pessoas às vezes têm aquela ansiedade de acontecer. Mas o aprendiz ele leva um tempo para depois virar tarólogo, beleza?